todo mundo, tanto os reguladores, quanto para a sociedade, quanto para o nosso segmento, que é a prevenção, combate à lavagem de dinheiro no segmento de FECs e FDICs. Para isso, a gente convidou duas autoridades, obviamente, de seus respectivos órgãos reguladores, o COAF e a CVM, né? Então a gente vai ter hoje, conta com a presença e a gente agradece muito, viu? Doutora Flávia Carneiro, ela é coordenadora geral de supervisão do COAF, com muita experiência de Banco Central, e hoje há quantos anos faz parte do COAF? Isso. Mas já trabalhou como conselheira, né, no Banco Central do COAF, né? E o doutor Daniel, agradecendo também muito a presença, representando a CVM, ele que é superintendente de relações com investidores institucionais na CVM, e obviamente a parte da CVM vai tratar um pouco mais dos FDICs, mas que também são representados pelo Sindifac. E, obviamente, que além de ter já vários FDICs, também tem todos os aspectos que potencialmente podem vir, né, se tornar um dia. Então, a gente gostaria mais uma vez de agradecer a presença de vocês e agradecer também a presença do Dr. Luiz Lemos Leite, que mais uma vez vem nos prestigiar aqui em Belo Horizonte. E eu gostaria de, inclusive, passar a palavra agora para ele, dar um oi para vocês. E mais uma vez agradecer a presença de todos e dizer que a gente está trabalhando em prol do segmento, trabalhando nessa aproximação com o COAF, nessa aproximação com o CVM, que é muito importante, tanto para nós quanto para eles poderem se familiarizar um pouco mais com a nossa realidade, que às vezes fica muito distante. Então essa aproximação é legal, essa troca de ideia com eles, é muito bom para eles também poderem ser mais assertivos em tudo que condiz com a obrigação de vocês, que é trabalhar a prevenção da lavagem de dinheiro. Obrigado, então, pela presença. Vou passar a palavra para o doutor Luiz. Boa tarde a todos. Boa noite, né? Boa noite, tá bom? Eu vou ter que ser bastante breve, porque o tempo já está bem avançado. Nossos palestrantes estão com problema de horário, né? A Flávia vai ter que voltar para Brasília hoje, volta também. Você vai dormir, né? Vai dormir. Bom, quero fazer uma saudação a todos. Mais uma vez é um prazer grande estar aqui com vocês. E quero que vocês aproveitem bastante. Nós fizemos agora no Brasil todo palestras pelo COAF. Inclusive, nós temos uma ligação muito estreita com o COAF. Quando foi criado o COAF em 1989, 98, quando saiu a resolução número 2, abril de 99, a resolução número 2 foi praticamente feita dentro da ANFAC. A doutora Adriane, que era a primeira presidente, não tinha a vivência, o conhecimento da nossa atividade. Inclusive, a própria nomenclatura, a tecnologia usada, foi exatamente por sugestão nossa. Depois, ao longo do tempo, veio o doutor Gustavo, com muitos anos lá, eu participando também de muitas atividades. Quando o COAF fez 10 anos, a ANFAC recebeu um troféu e, em 2012, eles criaram a comenda ao mérito do COAF. Foram selecionadas 8 personalidades, inclusive 7 representantes do governo, ministros, autoridades do governo, e o único da iniciativa privada fui eu, representando exatamente o Fomento Comercial. Então, a nossa aproximação é muito estreita, temos participado ativamente junto com os técnicos do COAF, no sentido de colocar sempre as normas que regulam essa parte da lavagem de dinheiro de acordo com o nosso informe. Então, hoje nós temos aqui o privilégio de ter a doutora Flávia, que também foi do Banco Central, como eu, e que hoje desempenha uma função muito importante lá. Então, doutora Flávia, seja muito bem-vinda. Temos que ser breve, né, por causa do tempo. Muito obrigado por estar aqui conosco e queremos ouvi-la. Depois vou ver aqui o nosso companheiro Daniel Walter, da CVM. Tá bom? A CVM também nasceu dentro do Banco Central, era diretor do Banco Central em 79, quando foi criado a CVM. E era diretor da área do mercado de capitais. Então, tudo que estava lá, que era nosso dessa área, foi toda para a CVM. Então, temos aí um vínculo também aqui, tá bom? Muito obrigado, gente. Temos que ouvir aqui o nosso palestrante. Me desculpe e muito sucesso para vocês todos, tá bom? Vamos aqui.
agradeço a apresentação e já vou começar logo também em função aí do horário. Então, eu organizei a apresentação com 2 blocos. Uma primeira parte, eu vou expor de onde veio essa história da prevenção de lavagem de dinheiro. Se isso for assunto do domínio de alguns, se for chovendo molhado, me desculpem, mas eu acho que é sempre bom a gente repassar isso, para a gente entender que tudo que a gente faz hoje tem uma motivação, tem uma origem, e a gente entendeu o que a gente faz hoje, por que a gente faz, da forma como faz. Então, uma parte inicial vai ser um histórico, até a gente chegar na lei, na nossa lei, e com seus principais elementos aí, do ponto de vista desse regime administrativo que gera essa responsabilidade nossa de supervisão. E na segunda parte eu vou falar da supervisão do COAF, tá bom? Então vamos lá. Vou trazer alguns marcos históricos, vou falar da legislação brasileira, vou falar do COAF, como é que o COAF está organizado, como é que o COAF funciona, e vou falar um pouco, bem brevemente, do GAFI, que é o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro. Não sei se vocês sabem que existe esse organismo internacional que gera padrões mínimos a serem observados por todos os países. O Brasil é país membro, e eu vou dar um destaque ele aqui, porque nós vamos passar em uns 2 anos pela 4ª rodada de avaliação. E o que a gente faz hoje, COAF, Comunidade de Inteligência Financeira, e vocês como setor obrigados, nós vamos ter, no momento de avaliação do Brasil, nós vamos ter que mostrar a efetividade. Então, nós vamos passar por uma 4ª rodada de avaliação, temos 3 anteriores, mas essa 4ª, ela tem um grau de dificuldade para a gente maior. E a gente precisa se preparar para ela, por isso é que eu trouxe algum material a respeito dessa 4ª rodada de avaliação também, tá? Então, vamos lá. Marcos históricos. Vou começar aqui com a Convenção de Viena. Então, eu trouxe até mais um conjuntinho maior de informações. Tem que clicar lá em cima para abrir. Então, por que a Convenção de Viena é importante? Que foi um momento que várias nações do mundo, percebendo o quanto a lavagem de dinheiro era danoso sobre vários aspectos dos seus países, inclusive com as consequências econômicas, não só em termos de criminalidade, esses países, e percebendo também o poder que algumas organizações passavam a deter, colocando até em risco a soberania de alguns países. A gente tem aqui na América do Sul exemplos recentes de países vizinhos nossos aqui que tiveram realmente um enfrentamento sério com o crime organizado. Então, na segunda metade do século XX, países se reuniram, reconhecendo o dano que essas organizações poderiam impor às suas nações, resolveram criar um conjunto mínimo de padrões, né, para enfrentar esse novo tipo de criminalidade. Naquela oportunidade, o foco era o narcotráfico, tá? Depois isso foi expandido, mas naquela oportunidade era o narcotráfico. E os estados, eles se comprometeram, o Brasil, inclusive, que o Brasil assinou a Convenção de Viena e ratificou em 1991. Os países se comprometeram a tornar crime, o crime de lavagem de dinheiro, né? Se caracterizar como delito penal a conversão ou a transferência de bens, a ocultação ou encobrimento de natureza, origem, localização, destino, movimentação ou propriedade verdadeira dos bens, aquisição ou posse ou utilização de bens, com conhecimento de que tais bens são procedentes de algum dos delitos do tráfico internacional de drogas. Isso foi construído da seguinte forma, com a consciência de que a única maneira de enfrentar essas organizações seria alcançando o volume de recursos que era gerado a partir desses crimes. Isso parece ser velho, nós estamos falando aqui de 1988, mas é super recente. Recentemente nós vimos na mídia declarações de autoridades do governo indicando que uma atuação efetiva sobre crimes que hoje atormentam a nossa sociedade passam por você alcançar os valores gerados a partir das práticas criminosas. E para se alcançar esses recursos, alguns requisitos são necessários. Eu tenho que saber quem é, eu tenho que saber o que foi feito. E esses são elementos básicos da nossa legislação e que estão na regulamentação do COAF e que vocês estão obrigados a cumprir. Então, tudo isso para a gente entender de onde veio tudo isso. A consciência de que a gente só consegue atuar de forma efetiva contra esse tipo de criminalidade, alcançando os recursos de origem criminosa que são produzidos por essas organizações. Tá?
Como eu disse, o Brasil ratificou a Convenção de Viena, então esteve obrigado e cumpriu o seu dever quando tipificou o crime de lavagem de dinheiro. Um outro marco histórico é a criação do GAFI, que eu já introduzi na minha primeira fala. O GAFI ele é um fórum internacional em que vários países se reúnem para traçar um padrão que seria assim, de melhores práticas a serem observados por todos os demais países. O GAFI ele não tem poder de forçar o Brasil a adotar uma determinada recomendação. Esse poder ele acaba sendo exercido por meio de uma exposição negativa do país. Então, o Brasil é membro desde, acho que eu coloquei aqui, o GAFI foi criado em 89, o Brasil é membro, se não me engano, a partir de 2000, e publica um conjunto de recomendações, tá? Essas recomendações elas vão sendo atualizadas periodicamente. Então, na nossa próxima avaliação, nós vamos ser avaliados a partir do último conjunto de recomendações que está publicado. E eu disse que o GAFI não tem o poder de obrigar nenhum país a fazer nada. No entanto, existem algumas medidas que teriam caráter de sanção. Então, o país que não observa o que o GAFI recomenda pode ter uma exposição de imagem negativa. Isso, para o mundo financeiro, é bastante preocupante, porque isso pode gerar, aumentar custo, aumentar prazos em transações internacionais. E o país também que não cumpre, ele pode parar em listas que mostram que o sistema preventivo de prevenção de lavagem de dinheiro não é suficiente, e isso também gera exposição negativa. Quando o país se torna membro, e o Brasil é membro do GAFI, o país se aceita passar periodicamente por avaliações. O Brasil já passou por 3 rodadas de avaliação, em 2000, 2004 e 2009. Estamos nos preparando para a 4ª rodada de avaliação. Então, parte do que eu vou comentar aqui faz parte dessa preocupação que a gente tem de estarmos todos preparados para um momento futuro de avaliação que certamente vamos enfrentar. Em 90, foram publicadas 40... Não precisa mais voltar, não, pode ficar lá, tá? Então, em 1990, foram publicadas as 40 recomendações, que é um referencial muito importante. Tudo que a gente faz aqui no Brasil, em termos de norma de prevenção de lavagem de dinheiro, a gente olha para a nossa lei e também para as 40 recomendações. Um outro marco bastante relevante é a lei brasileira de anti-lavagem de dinheiro, que não precisa olhar no link não, que na frente eu vou falar com mais detalhe. As recomendações do GAFI passaram por três revisões. A que está vigindo, ela foi atualizada em 2012. Foi justamente para nos adequar a esse terceiro conjunto de recomendações que a Lei 9.603 foi alterada de forma importante pela Lei 12.683, tá, em 2012. Assim. Como eu falei, em 2000 o Brasil ingressou no GAFI. Pode seguir. Já falei do segundo processo de avaliação do Brasil também, passamos por 3 avaliações, pode seguir. A lista, quando o país não tem sistema de prevenção de lavagem de dinheiro considerado suficiente, ele passa a integrar uma lista de países que põe em risco as demais nações, tá? Pode seguir. Um outro marco bastante importante, em 2001, falei com a Complementação 105, essa lei trata do sigilo bancário. E foi a partir de 2001 que o sistema de prevenção da lavagem de dinheiro do Brasil conseguiu realmente apresentar um resultado, porque o que antes era sigilo bancário deixou de ser sigilo bancário para o COAF. Inclusive, recentemente na mídia também a gente viu essa questão sendo trazida, mas tem um parágrafo no artigo 2º que flexibiliza o sigilo bancário, não é que elimina o sigilo bancário, o sigilo bancário continua existindo, o COAF está obrigado a preservar o sigilo bancário, esses vazamentos não ocorrem no COAF, mas o COAF, a lei complementar permitiu que o COAF tivesse acesso a informações protegidas por sigilo, que vêm basicamente do sistema financeiro, tá? E essa lei é bastante relevante porque deu essa possibilidade do COAF atuar. Imagina como era antes. O COAF recebia uma comunicação de operação suspeita vindo do sistema financeiro, mas o banco não poderia dizer quem, quando, onde, como, então tirava as condições do COAF para atuar. Pode seguir.
Em 2003, um outro marco foi a criação da ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. É um grande fórum que várias autoridades se reúnem para discutir melhorias no sistema brasileiro de prevenção da lavagem de dinheiro. Várias autoridades, eu digo, reguladores, autoridades judiciárias, Ministério Público, polícias, vários órgãos, poder executivo, legislativo e judiciário. Esses órgãos se reúnem anualmente numa grande plenária para traçar em que pontos o sistema poderia ser aperfeiçoado e, a partir dessa discussão, são geradas metas para serem desenvolvidas no ano seguinte. Então, isso aqui, inclusive, essa forma de articulação de várias autoridades do Brasil, ela foi copiada em outros países, tá? Pode seguir. Mais recentemente, você pode abrir tudo, que eu já vou falar só apenas de... Volta aqui. Não, aí, tá bom. Então, em 2015, 2016, destaquei mais dois marcos. A Lei 1370, que tratou da indisponibilidade de bens, produto de financiamento do terrorismo. Por que o Brasil está preocupado com isso? Porque o Brasil, ao fazer parte do Brasil e ao aderir a convenções internacionais, se obrigou, sim, a adotar medidas para prevenir o financiamento do terrorismo. E por que o financiamento do terrorismo está acompanhando a lavagem de dinheiro? Porque quando lá do evento lá em Nova York, das Torres Gêmeas, o que se convencionou naquela oportunidade foi que a mesma estrutura que já tinha sido montada para a prevenção de lavagem de dinheiro, ela se aplicava perfeitamente para a identificação de financiamento de terrorismo. Por isso é que hoje, lavagem de dinheiro anda juntinho de financiamento de terrorismo, desde 2001, tá? Porque se percebeu que, embora haja distinções bem importantes da forma como a lavagem de dinheiro se processa de financiamento de terrorismo, eu não vou me aprofundar nisso agora, porque a gente não vai ter tempo. Então, existem distinções bem importantes, mas a estrutura que foi montada, a estrutura passando por identificação, registro de operações, comunicação de operações suspeitas, isso se aplicaria também ao financiamento do terrorismo. E a Lei 13.260, que é a lei que tipificou o crime de terrorista e o financiamento no Brasil. Então, são duas leis que o Brasil emitiu para encontrar um grau de aderência às recomendações do GRAFIE. As recomendações do GRAFIE tratam disso aqui também, tá? Bom, o que é lavagem de dinheiro, né? A gente costuma dizer que separar o sentido amplo do sentido jurídico. Antes de 1998, que é a data da nossa lei, já se lavava dinheiro.